Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Reforço Escolar Matemática. Vamos resolver mais duas questões da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas para o nível 2, oitavos e nonos anos. Essa é a nossa aula de número 8, tá? Nós estamos em uma playlist aqui de resolução de questões. Vamos a essa aula que tem já aqui sua primeira questão. Lucinha tem folhas retangulares iguais cujos lados medem 20 centímetros e 30 centímetros, né? Então, o lado dessa folha mede 20 centímetros, que é um comprimento, e mais 20 centímetros, que é a largura. Então, a área. Se eu multiplicar esse 30 vezes esse 20, eu vou achar a ideia de área, que é toda essa região em amarelo. Lucinha fez 2 traços retos na primeira folha, com 4 centímetros da margem esquerda e 7 centímetros da margem superior, dividindo em 4 retângulos. Um desses retângulos tem a maior área. Qual é o valor dessa área? Então, ele quer o retângulo que tem a maior área, possivelmente essa área aqui, né? Dos 4, essa aqui já é visivelmente maior. Nós temos dimensões de 30, só que nós perdemos 4 centímetros nessa dimensão de 30. Logo, nós vamos ficar com 26 centímetros. Nós temos também que de 20 nós perdemos aqui 7, logo nós vamos ficar aqui com 13 centímetros. Então, esse retângulo vai ser um retângulo, né? 13, 26, vai ser um retângulo com 26 centímetros de largura e 13, né? Como de 20 perdeu 7, 13 centímetros de comprimento. Como que eu encontro a área? A área é igual a esse comprimento vezes essa largura aqui. Então, 26 que multiplica ou vezes 13. Quanto que é 26 vezes 13? Você pode fazer aqui, ó, 26 vezes 13. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Agora soma tudo. 8. 6 mais 3, 6. 7 mais 6, perdão, 13. Vai 1, 3. Então, o resultado é 338. Nomenclatura, centímetros quadrados, tá? Que é a ideia de área. Quando você tem área, é ao quadrado. Centímetros quadrados, metros quadrados, assim sucessivamente. Vai de acordo com a dimensão da sua figura. Então, essa já seria a resposta, né? Será a resposta aqui. A área, né, igual a 338 centímetros quadrados. Na segunda, ele pergunta, né? Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, desenhando traços paralelos às margens, de modo que esses quadrados tenham a maior área possível. Então, a gente vai precisar de lados paralelos, ou vertical ou na horizontal, tá? Só que eu tenho a dimensão do nosso retângulo, né? Então, eu vou ter que racionalizar com essa dimensão, que é 20 por 30, ou 30 por 20. Então, para mim ter quadrados, eu preciso de lados iguais. O 20, eu poderia formar um quadrado grande aqui, por exemplo, 20 por 20, né? Dividir aqui. Aqui nós teríamos 20, 20 aqui, e aqui nós teríamos 20, né? Ou aqui 10, perdão, e aqui 20. Aí formaria 20 por 20 aqui, ó, um quadrado, né? 20 por 20. Mas isso não é interessante, porque aqui só ficamos com 10, tá? E não dá para formar com 10 aqui, né? Não teria como, ficaria 10 por 10 e 20 aqui dos dois lados. Então, não é interessante, então não é viável. Mas eu posso formar quadrados de lado 10. Então, posso dividir
o 20 em 10, dá dois segmentos aqui, eu posso ligar. E o 3 posso dividir desta forma, para ficarmos com quadrados, 6 quadrados, né? De forma que eu fique 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos imaginar todos os lados iguais aqui. Então, nós ficaremos com 6 quadrados com maior área. Esses quadrados seriam 10 por 10, né? Nós ficaríamos com 6 quadrados, 10 por 10 centímetros. Então, imaginar que cada quadrado, cada um desse é um quadrado desse aqui dentro, né? Um quadrado, um quadrado, um quadrado, um quadrado, um quadrado. Então, essa seria a forma mais viável de você fazer isso, né? Muitas vezes poderia vir um 40 aqui, ou um número múltiplo dos dois, você teria que dividir os dois pelo mesmo valor. Por exemplo, eu dividi o 20 por o resultado ser 10, eu dividi em duas partes. Por 30, por resultado ser 10, eu dividi a uma, duas, três partes, né? Então fica essa ideia também interessante de aritmética junto com a geometria, né? Que é a ideia de divisão em partes para você transformar figuras semelhantes, né? Congruentes, que é uma palavra boa da geometria, congruência. Vamos lá. Lucinha pegou a terceira folha amarela na frente e verde no verso e fez duas dobras. A primeira a 8 centímetros da margem. Então, 8 centímetros ela dobrou para cá. Então, perdeu o dobro, né? 16. Então, perdeu isso aqui, que é 8, mais isso aqui, que é a dobra, 16. Perdeu 16 centímetros de quanto? Já vai visualizando. De 30, logo, ó. Perdemos 16 de um total de 30, que é a distância total. Então, aí ficou só 14, né? Essa distância aqui. Esquerda, segundo a uma certa distância da margem inferior, de forma que o perímetro da região não coberta da folha, contorno da região amarela da última figura, fosse de 54. Então, ficou essa figura aqui. Se eu somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, esses quatro lados aqui da figura, o resultado é 54. Porque o perímetro é a soma dessa medida, dessa medida, dessa medida aqui, dessa medida. Qual é a distância do segunda dobra da margem inferior? Então, ele quer essa distância aqui, ó. Então, essa distância aqui, ó, eu vou usar conceitos algébricos, tá? Eu vou dizer que seja x para a gente. Agora, vamos buscar os elementos aqui importantes para irmos para o rascunho. Aqui ele falou que é 8, só que vai dobrar, vai perder mais 8, então vai perder 16. Perdendo 16 aqui na dobra, eu vou ficar com 14. Aqui também eu vou ficar com 14, né, centímetros. Aqui, ó, se eu ficar com 14 aqui, eu vou ficar com 14 aqui embaixo. Tá? Agora, nós chamamos essa medida aqui de x, tá? Nós chamamos isso aqui de x. Logo, nós vamos dobrar, nós vamos perder mais um x lá em cima. Então, nós vamos perder nessa dobra aqui, ó, 2x, tá? Nós vamos perder 2x. X mais x, 2x. Só que tudo isso é 20. Então, para mim encontrar esse lado aqui, ó, é 20, que é o total da distância, menos 2x. Então, isso é desse lado aqui também, como esse lado aqui também paralelo. Então, vamos jogar isso numa equação, porque se eu somar isso, mais ele próprio aqui do outro lado também, mais 14, o resultado tem que ser igual a quanto? 54, que é o perímetro. Então, vamos fazer isso aqui. Vou apagar esse quadro aqui, para a gente usar ele. Então, nós vamos ter um outro, né? Vou trazer um retângulo aqui. Então, esse retângulo com 14, aqui mede 20, 2x, né? Aqui também vai medir 20, 2x. E o perímetro, que é a soma do contorno, P, é igual a 54. Mas para mim chegar em P, eu vou ter que somar, tá?
eu vou ter que somar todas essas medidas aqui. Eu já vou somar aqui, trazendo, né, a ideia de que, ó, vamos lá. 14 mais 14 já é 28. Então, essa soma eu já tenho aqui 28. Mais, eu já posso ir somando aqui, ó. 20 mais 20, 40. 40. Menos, agora tem que somar menos 2x, ó. Menos 2x, menos 2x, menos 4x. Então, menos 4x. Isso aqui tem que ser igual a 54, que é o perímetro. Então, aqui eu vou ter que somar, vai ficar 68. Menos 44x igual a 54. Vou ficar com menos 4x, que é igual a 54. Vai passar esse tá mais aqui, vai passar subtraindo menos 68. Então, nós vamos ficar com menos 4, repetindo, igual 54 menos 68, 68 é maior, menos 8 aqui menos 4 é 4, né? E 6 menos 5 é menos 14. Ficou os dois negativos, multiplica por menos 1. Porque aquele 4 ali não é interessante a gente ficar, né, levando ele. Ou passa para o outro lado, aí menos dividido para menos será mais, né? Então aqui nós vamos ficar com... multiplicando por menos 1 vai trocar o sinal. Então, x é igual a 14 dividido por 4. Se eu dividir 14 por 4, você vai ver que é o mesmo que 7 sobre 2, ou 7 dividido por 2. A metade de 7 é 3,5, tá? Então, x aqui, ó, é 3,5 centímetros, tá? Então, o valor para x aqui, nessa nossa questão, que será a dobra, essa dobra aqui, ó, é de 3,5 centímetros, tá? Essa dobra aqui, ó, de 3,5 centímetros, né? Essa aqui também, 3,5 centímetros aqui. Aí vai somar com essa outra aqui, vai gerar essa dobra maior, né? De 7 centímetros. Logo, isso aqui mede tudo 7, essa parte aqui vai medir 7 menos 20, ou 20 menos 7, que é 13, né? Então, vai ser um retângulo 13 por 14. Vamos agora à questão 2, que diz o seguinte. Na questão 2, né, fala que a professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada aluno recebeu nota 0, meio ou 1 ponto em cada questão. O desempenho de cada aluno foi associado a um ponto de uma malha triangular delimitada por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. Então, você tem essa figura. Então, a nota A aqui, por exemplo, ó, foi 5 questões acertou 1 ponto, 3 questões acertou meio e 2 questões zerou, né? Então, 5 mais 3, 8, mais 2, 10. C acertou 10 questões de meio. Então, se acertou 10 questões de meio, tirou 5. Esse aqui acertou nenhuma de 1. Acertou aqui 3 questões de meio. Acertou 7 questões de 0, 0,7. Então, aqui ele acertou 1,5 na prova, o B. Ele continua, né? O aluno A tirou 0 em 2 questões, meio em 3 e 1 em 5, tendo 6,5 na prova. 3 aqui, meio, 1,5. 5 questões de 1 ponto, 5 pontos, mais 1,5, 6,5. Aqui ele zerou 2 questões. O aluno B obteve 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões, né? Tirou meio aqui somente em 3 questões e zerou 7. A distância aqui, ó. Ele zerou
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Essa distância aqui também considera o número de 0 acertos, né? A quantidade de questões que ele zerou. O aluno C obteve 5 na prova, pois tirou meio nas 10 questões. Tirou meio nas 10 questões, essa é a distância, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa distância daqui, né, indica que foi meio em todas as questões, tá? Logo, tirou 5 na prova. Qual foi a nota do aluno na prova? Qual foi a nota obtida, perdão, na prova pelo aluno D? Então, vamos descobrir a quantidade de questões que D acertou, né? D acertou uma, duas, três, 4 questões de 1 ponto, né? 4 questões valendo 1 ponto, logo obteve 4 pontos. D acertou 1, 2, 3, 4, 5 questões valendo 0,5, logo 2,5. E ele zerou uma questão, um espaço. Ele zerou uma questão, tirou 0. Logo aqui, ó, anota essa soma aqui. 5 questões de meio, dá 2,5, que é 6,5. Então, ele tirou 6,5. Esse aluno aqui tirou 6,5. Se ele tivesse vindo para cá, ele tinha tirado 6, ó, porque ia diminuir. Se ele tivesse vindo para cá, ele ia aumentar, ia tirar 7. Então, a partir daqui, ó, o aluno tira 7, ó. Vamos novamente observar aqui a próxima questão. Quantos pontos da malha estão associados a alunos que tiram 0 em exatamente 4 questões? Então, alunos que vão tirar 0 em 4 questões vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui ele tirou 0 em 4 questões. Aí o que sobrou, né, para ele aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Deixa eu apagar. Aqui ele tirou 0 em 4 questões. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui novamente ele tirou 0 em 4 questões. Aqui, aqui, aqui também. Aqui também e aqui também. Então, esses são os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em 7 pontos, né, na malha, o aluno tira 0 em 4 questões. Você pode ver, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa distância aqui vai determinar a quantidade de zeros que ele tirou na questão. Logo aqui ele pode ter tirado 1. Essa nota aqui tirou meio. Ou aqui ele tira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira 6 em todas, né? Tira um ponto em todas, né? Aí ele consegue 6 pontos. Ou aqui ele tira 1, 2, 3, 4, 5 e meio. Aqui ele consegue tirar 5,5. Só que aqui ele erra 4 questões, né? Acerta 1, 2, 3, 4 de 1 ponto, 4, 5 de 1 ponto. Acerta uma outra questão aqui de meio, tira 5,5 e erra as 4, né? Ele está perguntando os alunos que fizeram 0 exatamente em 4 questões. Então, todos esses pontos aqui indicam alunos que zeraram 4 questões. Assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos que obtêm nota igual a 7 ou maior do que 7, né? Então, aqui a gente não pode considerar esses pontos, tá? Porque aqui já mudamos o enunciado. Ele quer nota maior ou igual. Vou usar o símbolo aqui, ó. A nota tem que ser maior ou igual, passa um traço aqui a 7, tá? Mas vamos pensar nas condições para que esse aluno tire 7, né? Para que esse aluno tire 7, nós podemos pensar na seguinte ideia, né? Acertos de questões. Vamos imaginar acertos e pontos, né?
Vamos imaginar, né, pontos. Um ponto, vamos imaginar, melhor. E 0,5. Por quê? Por exemplo, ele tem que acertar 7 questões e pode zerar todas de meio. Se ele acertar 6 questões de meio, de um ponto, ele tem que acertar no mínimo 2 questões de meio ponto. Se ele acertar 5 questões, né, porque a nota dele tem que ser maior, n, né, que é nota maior, igual a 7, né? A nota dele tem que ser maior ou igual, esse sinal aqui significa maior, igual a 7. Então 5, ele tem que acertar mais 4 aqui para formar 2 pontos, para que ele some com esses 5 e forme 7, pelo menos 7. Então, se ele acertar 4, aqui ele tem que acertar 6. Aí fechou, né? A soma aqui tem que ser o final. Então, 6 mais 4, 10. Então, essas são a possibilidade dele tirar a nota 7. Então, acima de 7, nós vamos ter que marcar os pontos aqui. Vamos lá. Ele vai tirar, né, 7 em tudo, né? Um ponto em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui. Ele acertou aqui. Acertou 7 em tudo. Ou ele vai ter que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois acertar 1, 2. Então, aqui, ó. Ele vai ter que acertar. Ele vai ter que estar aqui, tá? Novamente, vamos ver aqui, ele acertar 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele tem que acertar 5. 1, 2, 3, 4. Ele tem que estar aqui, né? Tem que acertar 4. Depois, 1, 2, 3, 4. Aí ele tem que acertar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem que acertar 6, senão não forma 7. Então, a partir daqui, ó, esses outros pontos aqui, ó. Aqui, esse aqui já garante que ele tirou 7, né? Então, a partir daqui, ó, ele vai pontuar acima de 7. Esses outros em vermelhos aqui são pontos acima de 7, né? Ele vai conseguir pontos acima de 7. Se o nome dele tiver aqui, ó, em qualquer um desses pontos, você pode ter certeza que ele tirou uma nota acima de 7. Por exemplo, aqui ele tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais meio, 7,5. Né? Tirou mais meio aqui, ele acertou 7,5. Aí, errou somente 2, né? Aí, se ele continuasse vindo para cá, ele ia acertar de meio em meio, de meio em meio, de meio em meio. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois acerta 8, depois acerta 9, né? Depois, aqui ele pode acertar mais meio, 9,5 aqui, significa que a nota dele é 9,5. Aqui é 10, né? Se ele acertou aqui é 10. Então, aqui, o oposto aqui seria 0 em tudo, o oposto aqui é 0 no meio, né? Então, para zerar, ele teria que estar aqui, zerava tudo. Então, essa é a configuração, né? Que você teria que marcar aqui, nesses pontos. Contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí os pontos ficariam aqui. E acima desses pontos você preencheria, né? E deixava a configuração conforme o enunciado da questão. Então é isso. No vídeo de hoje nós ficamos com essas questões bem bacanas da UBMAP. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo.